Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos continuar estudando sobre os cálculos estequiométricos, porém, iremos estudar os casos específicos, como as reações sucessivas e reagentes em excesso. Vamos começar pelas reações sucessivas. Reações sucessivas são reações químicas que acontecem em várias etapas, como, por exemplo, a produção de ácido sulfúrico nas indústrias. A sua produção ocorre a partir de 3 etapas, a partir de 3 reações intermediárias. A primeira etapa é a produção de dióxido de enxofre. Na segunda etapa, veja que o dióxido de enxofre ele vai ser consumido, formando aí o trióxido de enxofre, ou podemos chamar também dióxido sulfúrico. Na terceira etapa é onde nós temos realmente a produção de ácido sulfúrico, a partir da reação entre o óxido sulfúrico com a água. Então, veja que o ácido sulfúrico ele foi produzido a partir de 3 reações. Então, nós tivemos aí 3 etapas. Então, vamos ver um exemplo. Qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Então, quando nós temos reações sucessivas, problemas que tratam sobre isso, o primeiro passo é, se necessário, fazer o balanceamento de todas as equações químicas intermediárias. Então, é importante sempre estar checando se cada etapa está balanceada. Se não tiver, faz o balanceamento. E, em seguida, nós vamos encontrar a equação global das equações químicas intermediárias, anulando as substâncias iguais que se encontram em lados opostos, ou seja, reagente e produto. E, por fim, eu vou somar as 3 equações químicas intermediárias. Para quem está esquecido, equação global é aquela equação que representa apenas os reagentes e os produtos, só que não vai representar os processos intermediários, que são participantes na produção de uma substância, como é o caso do ácido sulfúrico. Então, por exemplo, nós temos aqui as 3 etapas da produção do ácido sulfúrico. E agora eu vou achar a equação global dessas 3 etapas. Como elas já estão balanceadas, eu vou começar a anular as substâncias que são iguais e que estão em lados opostos. Observe que aqui eu tenho o dióxido de enxofre no produto e na segunda etapa eu tenho também o dióxido de enxofre, só que no reagente. Então eu consigo anular essas 2 substâncias. Eu também tenho o trióxido de enxofre no produto na segunda etapa. E também tenho ele na terceira etapa, só que no reagente. Então, eles estão em lados opostos. Então, eu consigo fazer essa anulação. Agora, observe que eu não tenho mais nenhuma substância que são iguais, porém em lados opostos. Então, agora, eu vou achar a equação global a partir da soma das 3 equações químicas intermediárias. Quando eu realizo a soma, isso quer dizer que eu vou estar somando os coeficientes das substâncias que são iguais. Veja, eu tenho um enxofre aqui na primeira etapa e eu não tenho mais nenhum enxofre, nem na segunda, nem na terceira etapa, nos reagentes. Então, ele vai descer aqui para o final. No caso do oxigênio, eu tenho 1 mol de oxigênio na primeira etapa. Na segunda etapa, eu tenho 1/2 e não tenho mais nenhum oxigênio na terceira etapa. Então, eu vou realizar a soma entre 1 mais 1/2, formando, então, 3/2 de oxigênio, mais a água. Não tem com quem eu somar o coeficiente da água, porque só tem uma água, nas 3 etapas no lado dos reagentes. Pronto, realizei a soma das substâncias que estão nos reagentes e agora eu vou somar as substâncias que estão no produto. Veja que no produto só me sobrou o ácido sulfúrico, Então, eu coloquei ele aqui embaixo. Então, essa aqui é a nossa equação global das 3 equações químicas intermediárias. Pronto, agora que nós achamos a equação global, vamos para a pergunta da questão. Ele quer saber qual a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre. Então, quais são as substâncias que irão participar da nossa regra de 3? O enxofre e o ácido sulfúrico. Como a nossa equação global já está balanceada, eu consigo achar qual é a proporção estequiométrica. Eu vou ter aí, então, 1 mol de enxofre produzindo 1 mol de ácido sulfúrico. E como nós temos uma relação
de massa, nós temos que transformar o mol para massa. Então, vamos encontrar qual é a massa molar do enxofre e a massa molar do ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui que a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol e do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de enxofre, eu vou ter 32 gramas e em 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou ter 98 gramas. Só que a pergunta quer saber a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 8 toneladas de enxofre. Então, transformando toneladas para gramas, eu tenho que 8 vezes 10 a sexta grama irá produzir quantas gramas de ácido sulfúrico? Realizo a regra de 3 e eu vou ter que, a partir de 8 vezes 10 a sexta gramas de enxofre, eu vou ter a produção de 24,5 vezes 10 a sexta grama de ácido sulfúrico. Ou, transformando para toneladas, eu vou ter 24,5 toneladas de ácido sulfúrico. Então, pessoal, quando eu tenho reações sucessivas, eu preciso realizar esse procedimento. Veja se as equações intermediárias estão balanceadas, encontro a equação global e depois eu vou fazer o que vocês já sabem, né? Vou analisar qual é a pergunta, vou ver quais substâncias irão participar da regra de 3 e, por fim, eu acho a resposta, tá bom? Próximo caso específico, reagentes em excesso. Muita atenção para o caso de reagentes em excesso. Toda vez que eu tiver um enunciado citando a quantidade de mais de uma substância dos reagentes que estão reagindo ou interagindo entre si, nós vamos ter um problema que está tratando de reagentes em excesso, ou seja, alguma substância dos reagentes está em excesso, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. Misturou-se 147 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio. Qual a massa de Na2SO4 formada? Nesse caso, ele já deu para a gente a equação química dessa reação. Então, nos resta analisar se essa equação química está balanceada. E observamos que ela não está balanceada. Precisamos balancear essa equação. A equação balanceada, o próximo passo vocês já conhecem, que é realizar, escrever a proporção estequiométrica em mol. Então, nós temos aí 1 mol de ácido sulfúrico, 2 mols de hidróxido de sódio, 1 mol de Na2SO4 e 2 mols de água. Como nós estamos falando de uma questão que faz uma relação entre massa e massa, nós precisamos converter mol para grama. E como fazemos isso? Encontrando a massa molar dos compostos. Como nós não estamos falando sobre a água, não faz sentido perder tempo encontrando a massa molar da água. Então, nós só vamos achar a massa molar desses 3 compostos aqui. Quando encontramos a massa molar do ácido sulfúrico, nós temos que em 1 mol de ácido sulfúrico, nós vamos ter 98 gramas. Em 2 mols de hidróxido de sódio, nós vamos ter 80 gramas. E em 1 mol de Na2SO4, nós vamos ter 142 gramas. Mas a questão quer saber qual a massa de Na2SO4 formada a partir da mistura de 147 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio. Mas tem uma questão aí. Surge uma dúvida. Não sabemos se as 147 gramas de ácido sulfúrico reagem completamente com as 100 gramas de hidróxido de sódio, porque isso não foi informado na questão, Não foi informado se as 2 substâncias dos reagentes são totalmente consumidas, ou se tem alguém em excesso e que vai sobrar algo no produto. Então, vamos descobrir quem está em excesso, se tem alguém em excesso, montando uma regra de 3 de acordo com os dados dos nossos coeficientes. Então, o que é que nós sabemos aí de certeza? Nós sabemos de certeza que 98 gramas de ácido sulfúrico reage com 80 gramas de hidróxido de sódio. Isso é certeza, porque nós temos 1 mol de ácido sulfúrico reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio, Isso é fato. Então, essa relação aqui, ela está correta. Mas quanto nós precisamos de hidróxido de sódio para reagir completamente, para que ele seja totalmente consumido quando nós temos 147 gramas de ácido sulfúrico?
Faz a regra de 3 e nós vamos ter que, se eu desejo consumir 147 gramas de ácido sulfúrico, eu preciso de 120 gramas de hidróxido de sódio. Mas que estranho, não é verdade? Nós temos apenas 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, algo está errado. Agora, vamos analisar o contrário. Vamos ver se é o ácido sulfúrico que está em excesso. Qual é a nossa informação de certeza? Que 98 gramas de ácido sulfúrico reage com 80 gramas de hidróxido de sódio. Mas quanto nós precisamos de ácido sulfúrico se nós quisermos que ele seja totalmente consumido? Faz as continhas e nós vamos ter que, se nós quisermos que as 100 gramas de hidróxido de sódio seja totalmente consumida, nós precisamos de 122,5 gramas de ácido sulfúrico. Então, veja bem, no enunciado, ele nos informou que a mistura ela é composta por 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio. Então, quem está em excesso aí? O ácido sulfúrico. E ele está em excesso em 24,5 gramas, porque ele misturou 147 gramas. Mas, para que o hidróxido de sódio seja totalmente consumido, nós precisamos apenas de 122,5 gramas, Então, quando a gente subtrai esses valores, nós encontramos 24,5 gramas. Então, nós dizemos que o ácido sulfúrico é o reagente em excesso e o hidróxido de sódio é o nosso reagente limitante, porque é ele que está limitando o quanto eu preciso ter de ácido sulfúrico para que eu não tenha nenhum reagente sobrando, para que tudo seja consumido. Agora que já descobrimos, quem é o nosso reagente em excesso e o nosso reagente limitante, nós podemos encontrar a resposta da pergunta. Então, vamos voltar para a pergunta da questão. Qual a massa de Na2SO4 formada? Se nós queremos saber exatamente quanto é que foi formado, nós precisamos utilizar o dado do reagente limitante. Se 80 gramas de hidróxido de sódio formam 142 gramas de Na2SO4, 100 gramas de hidróxido de sódio vai estar formando quanto de Na2SO4? Faz a regra de 3. E nós vamos encontrar que, quando nós temos 100 gramas de hidróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, nós vamos ter a formação de 177,5 gramas de Na2SO4. Ou seja, nós descobrimos quem é o reagente em excesso, descobrimos quem é o reagente limitante, para poder termos consciência de quanto realmente está sendo formado daquele produto na reação química. Porque se utilizarmos o reagente em excesso, nós não conseguimos descobrir quanto realmente está sendo formado no produto, porque a substância do ácido sulfúrico ela está sobrando. Eu tenho muito mais de ácido sulfúrico nessa reação química que o hidróxido de sódio dá conta, Ele precisa de muito menos de ácido sulfúrico para que ele seja totalmente consumido, tá bom? Então, muita atenção quando nós temos um problema com reagentes em excesso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E nessa aula de hoje, nós aprendemos sobre reações sucessivas, aprendemos o que é uma equação global, nós aprendemos também o que é um reagente em excesso, o que é um reagente limitante. Nas próximas aulas, nós vamos estar discutindo aí um pouco sobre impureza e rendimento, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, podem estar em contato. Um grande abraço.